O item é: quanto deu o seu item E? Bora conferir? O item E da quinta questão, lembrando ainda a todos que a palavra era chuva, então você tinha a letra C, H, U, V e A para usar. Aí ele perguntava: quantos anagramas desta palavra possuem as consoantes juntas e em ordem alfabética? Pessoal, quando eu monto esse espaçozinho aqui, eu monto assim. Por que eu fiz desta maneira que você está vendo agora? Com apenas 3 espaços. Como a questão disse que as consoantes vão ficar juntas, o C, o H e o V vão ficar dentro de uma única pedra, de um único espaço desse. Mas ele disse que fosse em ordem alfabética. Então eu coloco C, H e V. Pronto. Aí, ó. C, H, V, uma única pedra. Eu ainda tenho, para ficar mexendo, a letra U e a letra A, que aí não foi feita nenhuma exigência. Elas podem ficar separadas uma da outra. Mas quando ele disser que devem permanecer juntas, você contabiliza como sendo um único elemento, uma única pedra, tá certo? Ó, CHV. Agora eu te pergunto, quantas pedras na realidade você tem para permutar, para ficar mexendo? Você tem 3 pedras. Então você está diante de uma permutação de 3. Por que, Tiago, são 3 pedras? Porque como o C, o H e o V vão ficar sempre juntos, vão funcionar como se fosse um único elemento. Para onde o V puxar, vem o H e o C juntos. Então você não pode separar esses 3. Fica um único elemento, o U e o A. Então tem um, que é o A, um, que é o U, 2, e um, que é o CHV, 3. Então permutação de 3. Aí você já está preparado para dizer: mas Tiago, dentro dessa pedra, eles não podem trocar de posição? Então teria outra permutação de 3. Eu peço para você cancelar direto essa permutação de 3 que você está pensando em colocar por conta do item C que você viu na questão que nós estamos fazendo. Por que você tira agora a permutação de 3? Por que nesse item nós não temos a permutação de 3? O que foi que ele disse? Ele está pedindo as consoantes juntas. Mas ele também quer que as consoantes apareçam o quê? Em ordem alfabética. Então não pode trocar de posição as consoantes. Tem que ser C, H e V e pronto. Não tem a permutação de 3. Então ficamos com apenas uma permutação de 3, que seria 3 fatorial, e a resposta seria 6 anagramas. Pronto. Está aí o resultado do item E. Perfeito, pessoal? Cuidado. Essa questão ela é excelente porque ela traz uma revisão ampla de tudo que nós estávamos falando já sobre permutação. Tá claro? Então tá aí mais um item sem nenhum problema. Vejamos então, e dando continuidade agora, só a resolução de exercício. Da quinta, nós vamos pular agora para a 17ª. Concorda comigo? A 16ª já foi feita, há 2 vídeos, e estamos agora na 17ª. A 17ª diz assim: quer-se criar uma comissão constituída de um presidente e mais 3 membros, sabendo-se que a escolha deve ser feita dentro de um grupo de 8 pessoas. Quantas comissões diferentes podem ser formadas com essa estrutura? Pessoal, a questão 17, você tem que ter muito cuidado e atenção. Ele está falando que são 8 pessoas. 8. Ele quer que você prepare um grupo onde nós teremos um presidente, aqui ó, não é isso? Isso, um presidente e 3 membros. 3 membros. Pronto. Tá aí. Ele quer saber quantas comissões com esse formato você pode estar criando. Rapaziada, vem cá, me diga só uma coisa. Vamos para um bate-papo aqui bem rápido, só para você ter uma ideia do que eu quero que você entenda. Bate-papo. Tá aqui, ó. Me diga uma coisa. Se eu colocar aqui o Tiago como presidente e colocar como membro o Ricardo, o João e o Pedro. Se eu colocar o Tiago como presidente
colocar como membro o Pedro, o João e o Ricardo. Se eu colocar o João como presidente e colocar o Tiago, o Pedro e o Ricardo. Pronto, tá aí. Olhe para as três estruturas que vocês estão vendo. As três. Olhe com calma. Me responda uma coisa. Ao olhar para essa e olhar para essa, o que é que você me diria sobre essas duas comissões? Esses dois grupos que vocês estão vendo, são iguais ou são diferentes? São iguais. O presidente é o mesmo e a parte dos membros também é a mesma estrutura, é o mesmo grupo. Ah, Tiago, mas trocou de posição. Sim, mas aquela parte dos membros, como não existe uma classificação, não existe uma certa, digamos assim, uma certa classificação para cada um, são grupos iguais. Então as duas estruturas são iguais. Agora, quando você compara o primeiro com o terceiro, o que é que você me diz sobre a primeira distribuição e a segunda distribuição, a que está aqui embaixo, ó, como sendo a terceira? São iguais ou são diferentes? Observe que os elementos são os mesmos, ó, Tiago, Pedro, Ricardo e João. São os mesmos. Aqui também eram os mesmos. Deram dois grupos iguais. Agora olha o primeiro e o terceiro. São iguais ou diferentes? Diferentes. Mas, Tiago, por que agora é diferente? Por que agora é diferente? Ótima pergunta. Pessoal, existe um presidente e 3 membros. Se for feita a troca entre os membros, não tem problema. É o mesmo grupo. Porque não existe membro 1, membro 2, membro 3. São 3 membros, não interessando a posição entre eles. Agora, se você tirar uma pessoa que está na comissão, na parte dos membros, e colocá-la como presidente, você tem ou não tem uma nova estrutura? Claro que você vai ter uma nova estrutura. Então, preste bem atenção no que você está fazendo. Quando você tirar um elemento daqui, colocar para presidente e o presidente for para membro, são duas estruturas diferentes. Então, daqui, ó, diferente. Por quê? Porque o Tiago, que era presidente, passou agora a ser o quê? Um dos membros. E o João, que era um dos membros, passou a ser presidente. Então, são duas estruturas distintas. Para ter um exemplo, se você tem um presidente do Brasil, o Ricardo, e para vice do presidente do país, o João, apresenta-se essa chapa e o cara consegue ganhar, sei lá, 100 votos. Se tu trocar a posição do presidente com o vice, um com o outro, ó, o presidente agora é vice e o vice é presidente, me responda, os elementos são os mesmos, mas tu acha que eles vão conseguir a mesma quantidade de votos da situação anterior? Tu acha que se o presidente e o vice trocar simplesmente de cargo, para você, como eleitor, é a mesma coisa? De forma alguma. Então, cuidado. Entre os membros, a troca não tem problema. Mas se for trocado mesmo com o presidente, você tem uma nova estrutura. Tá claro? Então, como é que eu vou fazer essa questão? O que é que eu vou ter nessa questão de fato? Vamos lá. Você tinha isso aqui. O presidente. Quantas pessoas estão aptas a brigar pela vaga de presidente? Quantas? 8. Então existem 8 pessoas que você pode estar escolhendo para o cargo de presidente. 8. Me diga uma coisa, quando você pega o A e põe como presidente, ainda sobram quantas pessoas para brigar pela vaga dos membros? Ora, Tiago, se eram 8, o A já é o presidente, ainda ficam 3 vagas para serem disputadas por quantas pessoas? 7. Por que 7? Eram 8, tirou uma, ficaram 7. Então você tem uma combinação, porque a ordem dos elementos que estão nos membros não é importante. Então 8 vezes uma combinação de 7, 3 a 3. Repetindo bem rápido. 8 pessoas. Para presidente, eu tenho 8 opções de escolha. Já escolhi o presidente. Sobram quantas pessoas ainda? 7. Então, combinação de 7... Para quantas vagas? 3. Então está aqui, ó. Por que, Tiago, 7? Porque nós já tiramos o presidente. Por que combinação? Porque pode ser Ricardo, João e Pedro, Pedro, João e Ricardo. É a mesma estrutura para a parte dos membros. Então a ordem não é importante.
3 porque eu só tenho 3 vagas. Lembrando que se fosse o A, dava isso. Se fosse B, dava a mesma quantidade. Se fosse C, a mesma quantidade. Por isso que eu tenho 8 opções no total. Eu tenho A, B, C, D, daí por diante. Então, quando você for calcular, você vai ter 8 vezes. Abrindo a combinação, fica 7 fatorial, 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial. Beleza? Já estou fazendo rapidinho, você já está acostumado com isso. Ficamos então com 8 vezes. O 7 vai ser 7, 6, 5, 4 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 e o 4 fatorial está aqui do lado. Eu posso cancelar? Mandei embora o 4 fatorial. 3 vezes 2, 6. Mandei embora com 6. Sobrou então o produto 8 vezes 7 vezes 5. Se você olhar com calma, você vai ter 8 vezes 5, 40 vezes 7, 280 como sendo a resposta da sua questão. 280 nós estaríamos respondendo e marcando o item B de bola como sendo o item correto. Então, B de bola seria a resposta da questão número 17. Tá claro? Beleza. Pessoal, como eu me prendi na explicação, bem passo a passo essa questão, até porque existem várias questões parecidas com essa, é bom você ter um cuidado todo especial. Olhe como é que foi feita a resolução para ver se não tem nenhuma dúvida. Emendando para 18, você diz assim: no Nordeste brasileiro é comum encontrar peça de artesanato constituída por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores das paisagens, casa, palmeira e o fundo, no caso, o fundo da estrutura, né? A parte que vai ficar o preenchimento da garrafa. Aí ele diz, conforme a figura que vocês estão vendo aí no material. O fundo pode ser representado, vamos colocar assim, o fundo, as opções de escolha que ele tem de cor são, cadê? Azul ou cinza. Então, azul ou cinza. Perfeito. Para frente, para frente. Agora, a casa. A casa, quais são as opções de escolha da casa? Ela pode ser azul, ou verde, ou amarela. Então tá aqui, ó. São essas que você vai ter. Nesse caso agora, aí ele continua dizendo o quê? Casa, aí tem a palmeira também. Então, a palmeira. Palmeira. A palmeira poderá ser em quais cores? Deixa eu ver. A palmeira cinza ou verde? Cinza ou verde. Tá aí. Isso aqui é o que você vai dispor para fazer o fundo da garrafa. Ótimo. Nesse caso, o que é que eu vou ter agora? Ele diz assim, se o fundo não... fechou aí, ó. Palmeira, nas cores cinza ou verde. Aí ele continua. Se o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste. Então, o número de variações que podem ser obtidas de paisagem é... Pessoal, cuidado. Entenda. Ele vai jogar e encher de areia a garrafa. Vai fazer uma casa e vai fazer uma palmeira ao lado. Ele deixa bem claro que a casa não pode ter a mesma cor do fundo. Porque se você tiver um fundo cinza e a casa da cor cinza, você não vai ter como ver a casa. Se a palmeira for verde e o fundo for verde, você não vai conseguir ver a palmeira que é verde. Então veja, a casa não pode ter a cor do fundo, a palmeira não pode ter a cor do fundo. Porém, que é a casca de banana, a casa e a palmeira podem ter a mesma cor. A casa e a palmeira podem ter a mesma cor, já que elas estão separadas. Se for verde, verde não tem problema, desde que o fundo seja uma outra cor, diferente de verde. Tá claro? Cuidado com isso. Vamos começar. Pessoal, vamos à distribuição do fundo, depois para as opções de cores da casa e vamos acabar rapidinho escolhendo a cor da palmeira. Vamos lá.
Coisa rápida agora. Me diga uma coisa. Para o fundo da garrafa, quais são as opções de escolha do fundo? Azul ou cinza? Tá aqui, azul ou cinza. São essas cores que ele vai me dar para trabalhar com fundo. Pessoal, agora é só ter cuidado. Eu te pergunto, se o fundo da garrafa vai ser da cor azul, quantas opções de escolha eu tenho para a cor da casa? Tiago, se o fundo é azul, a casa pode ser azul, verde ou amarela. Mas como o fundo já é azul, você não pode usar azul para a cor da casa. Não é isso que nós combinamos? Então você tem duas opções de escolha para a casa. Ou ela é verde, ou vai ser amarela. Tudo bem? Não pode ser azul. A palmeira. Se a cor do fundo é azul, a palmeira ela pode ser cinza ou verde. Pode ser qualquer uma das duas. Ou cinza ou verde. Por que que não existe problema, Tiago? Porque o fundo é azul e eu tenho que ter a palmeira em uma cor diferente da azul. Ótimo. Ótimo. Porém, se você optar em fazer uma garrafa com o fundo cinza, ó, o fundo da garrafa é cinza. Quais são as opções de escolha para casa? A casa não pode ser azul, verde ou amarela? Pode tudo. Azul, verde ou amarela. Tá aí, ó. Amarela. Observe, a casa, já que o fundo é cinza, a casa pode ser azul, verde ou amarela. Não tem problema, só não pode ser da mesma cor do fundo que é cinza. Já a palmeira tem as opções cinza ou verde. Pessoal, se o fundo é cinza, a palmeira pode ser cinza? Não, só tem uma opção de escolha. Qual? Ser da cor verde. Alguém deve estar pensando, mas Tiago, se a palmeira for verde e a casa também for verde, tem problema? Não. Pode ser a casa e a palmeira verde, não pode ter a mesma cor do fundo. Pessoal, acabando a questão. Fundo azul, quantas opções de escolha para casa? Duas opções de escolha. Para a palmeira, duas opções de escolha. Como eu tenho que fazer no desenho fundo, casa e palmeira, eu multiplico. Então, 4 maneiras você pode criar esse desenho tendo o fundo da cor azul. Se você fizer o fundo da cor cinza, você tem 3 opções de escolha para casa e você tem apenas uma opção de escolha para a palmeira. Nesse caso, multiplicando 3 maneiras. Ou seja, eu tenho 3 opções de desenho se eu fizer o fundo cinza. 3, está aqui, ó. E eu tenho apenas 4 se a cor escolhida para o fundo for azul. Então, se for azul, dá 4. Se for cinza, são 3. Quando você soma, 7 maneiras de preparar o desenho que vocês estão vendo. E a resposta correta seria o item B de bola como resposta à questão número 18. Então, questão número 18, B de bola como resultado. Tá claro, pessoal? Fechou? Pegaram a ideia? Só isso como resultado para a questão número 18. 7 maneiras, somando porque eu tenho ou fundo azul ou fundo cinza. Não é azul e cinza, é azul ou cinza. Então, a soma, o carro do outro. Tranquilo? A gente já se encontra no próximo vídeo. Fechado? Falou, galera. Tchau, tchau.